1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, diz assim a palavra: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 2 Coríntios 13, verso 13. Temos mais um versículo aqui interessante que vale a pena nós darmos uma atenção especial para esse versículo. 2 Coríntios 13, versículo 13, último versículo. A palavra diz assim: A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te louvamos mais uma vez por esse tempo, Pai, tão oportuno e enriquecedor para nós, quando podemos abrir as Escrituras com liberdade que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado, Pai, porque o Senhor deseja falar conosco, o Senhor tem pressa em que nós venhamos a compreender o Teu eterno propósito. Claro que Tu desejas, ó Pai, fazer com que todas as coisas sejam congregadas, sejam convergidas a Cristo, que gravitem em torno de Cristo. Para isso, o Senhor nos deu o Teu bendito Espírito Santo, para que Ele nos auxiliasse em todas as coisas, mostrasse para nós toda a riqueza de Ti, ó Pai, e as riquezas insondáveis da pessoa de Cristo. Então, nós estamos nas Tuas mãos nessa oportunidade, esperando, ó Pai, aquilo que Teu Espírito tem para nós nessa noite. Então nós confiamos nas Tuas mãos esse tempo, esse ambiente. Pai, claro que o desejo do Filho é cada dia mais nos edificar. E a nossa grande expectativa é ouvir a Tua palavra e contemplar, além da letra, a Ti, Senhor. Fala conosco, tira dos nossos olhos toda a venda que tem impedido de nós vermos claramente o Senhor, e nos leve para aquele que é perfeito, para que nele então nós sejamos aperfeiçoados. Fala conosco, Pai, desejamos, ansiamos, necessitamos, precisamos ouvir a Tua voz. E em Cristo nós oramos. Amém. Queridos, um detalhe muito importante aqui nesse versículo 19, primeiro texto que nós lemos aqui: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Essa é uma das lindas promessas cumpridas do nosso amado Senhor para nós, a sua igreja, quando Ele disse então que se Ele fosse, e Ele foi, Ele enviaria o Paráclito, o Consolador, o Advogado, o Espírito Santo para estar em nós. Agora, por que Deus o Pai fez com que Ele então habitasse em nós? Irmãos, é muito importante. Falamos hoje pela manhã que a pessoa do Espírito Santo tem sido um Deus esquecido no meio do povo de Deus. Às vezes, irmãos, nós, como diz o apóstolo Paulo, a comunhão do Espírito Santo. É necessário que tenhamos uma comunhão com o Espírito Santo. Claro que tendo comunhão com Deus Pai e o Filho, ou com o Filho, ou com o Pai, fomos chamados à comunhão do Seu Filho, nós vamos ter comunhão com as três pessoas. Mas é muito interessante, irmãos, nós identificar cada uma das pessoas e saber pela palavra, porque o Espírito assim revela nas Escrituras que o Pai é todo aquele que planejou a criação. Ele sabia que o homem iria pecar, Adão. Não que o Pai ficou frustrado com isso, muito pelo contrário, Ele já havia providenciado uma salvação para nós, que nasceríamos pecadores neste mundo. O Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo, diz o apóstolo Pedro. Então nós sabemos que Cristo, Ele não foi, no sentido assim, forçado a vir a este mundo em carne. Deus o Pai no grande conselho, através do profeta Isaías, nós temos ali um indício muito claro: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então o Filho responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Salmos 40 diz que no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a Tua vontade. Então, prepara-me um corpo para que eu desça até lá, neste caixão. Como eu já disse algumas vezes para vocês, que este céu que nós vemos é a tampa do caixão.
E esse local, essa terra na qual Ele criou e insuflou fôlego das vidas em todos os homens e mulheres que já nasceram separados do Senhor, mas Ele teve a iniciativa de vir nos buscar. E o Filho, por amar tanto o Pai, e o desejo do Filho era satisfazer o coração do Pai, que Ele veio a este mundo nos buscar, as ovelhas perdidas da casa do seu Pai. E qual que era o desejo do Pai? Hebreus 2:10, era ter uma família de muitos filhos que se parecem com seu Filho Jesus Cristo. Então, a função do Espírito Santo, dentro de todo o contexto da Bíblia, ela é fundamental, irmãos. Primeiro que o Espírito Santo, ele vai aplicar toda a obra do Calvário em nós. Quem nos regenera, Cristo, ele fez uma obra plena e perfeita de regeneração, tirando o nosso pecado, crucificando a nossa velha vida e nos dando a sua pela ressurreição. Fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Cristo é a nossa vida. Então, o Espírito Santo é quem, primeiro, ele nos convence de que nós somos pecadores, e depois ele vai aplicar a obra de Cristo em nós, revelando a graça de Cristo para nós crermos, porque sem graça nós somos tão inúteis, como diz Paulo em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, inúteis, separados, alienados de Deus. Esses somos nós, alienados do Senhor. Mas então o Espírito Santo aplica essa obra e revela a graça, para que mediante a graça nós venhamos a crer no Senhor. Aqueles que mediante a graça venham credo. Paulo vai dizer lá em Filipenses 1:29 que foi dado não somente a graça para crer nele, mas também para padecer pelo Senhor. Então, a graça, diz o Dr. Martin Lloyd-Jones, e ele está muito certo nisso, é do começo ao fim. O Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fundamentar e fortificar. Deus de toda a graça. E claro que tem outra graça, que é a mesma graça, mas de uma forma que podemos então ser amadurecido nela, que lá em 1 Pedro 5, verso 12, quando Pedro escreve assim, que esta é a genuína graça de Deus. Qual é a genuína graça de Deus? Se você ler os 4 capítulos de 1 Pedro, você vai verificar que ali só tem tribulação e sofrimento. Somos aperfeiçoados pelo sofrimento, pela tribulação, claro, pelo caminho da cruz, pelo Espírito da Palavra, porque o Espírito da Palavra sempre vai operar aquilo que Deus, ou a maneira que Deus quis que fosse realizado em nós, a partir do novo nascimento, para que nós fôssemos então parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Por isso temos a pessoa do Espírito, que está em nós, que habita em nós. Irmãos, é muito importante, nós temos comunhão com esta pessoa do Espírito Santo. Nós oramos muito pouco, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, nós, nesses momentos que você vai orar ao Pai, ao Filho, ao Espírito, ter comunhão com a Trindade Santa, conversar com a pessoa do Espírito Santo, porque Ele nos foi concedido para nos levar para Cristo. Não estou dizendo, irmãos, que a igreja é espiritocêntrica, muito pelo contrário. O Espírito Santo sempre, em toda a história da igreja, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, ele sempre trabalhou nos bastidores, ele nunca estava em evidência. Eliezer, Gênesis 24, ele é uma figura do Espírito Santo. Então, ele foi buscar uma noiva para Isaac, filho de Abraão, que representava ali o pai, Isaac o filho, e a Rebeca era a noiva, figura da igreja, muito linda, irmãos. Então, o Espírito Santo a convenceu, falando para a Rebeca das belezas que era o seu Isaac, mostrando que era o Isaac. Ele era muito rico, tem muito ouro, ele é muito bonito. Então, assim deve ser. Cântico de Salomão também vai dizer a mesma coisa, quando a Sulamita começou a descrever o seu noivo. Então, todos se encantaram, porque a pergunta que eles fizeram foram essa aqui: quem é o seu amado? Mais do que outros amados. Mas quando ela começou a descrever quem era o seu amado, então no final, Cântico capítulo 6, verso 1, mostra-nos onde está o teu amado, que nós iremos procurar junto contigo.
Ele é distinguido entre 10.000. É muito interessante, irmãos. Agora, nós temos aqui uma plena convicção, porque esse Espírito vem para dentro de nós somente após a obra do Calvário. Somente quando o nosso pecado ele é removido de nós. Primeiro que, vocês se lembram que Cristo, Ele, antes de ir para a cruz, Ele deixou muitos ensinamentos para os seus discípulos, que estão relatados para nós, e todos esses ensinamentos foram inspiração do Espírito. Aquilo que estava no coração do Pai, o Espírito revelou para aqueles irmãos, não só do Novo Testamento, mas do Antigo também. E nós temos em nossas mãos essa biblioteca, a Bíblia, a Palavra de Deus. Então, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com a leitura da Palavra, para nós obtermos o máximo da Palavra de Deus, é ter uma convicção. Quando nós abrimos as Escrituras Sagradas, a pessoa do Espírito que está em nós, Ele é quem vai nos auxiliar, como professor, trazendo toda a revelação de Deus para o nosso coração. E toda a revelação de Deus para o nosso coração é aquele mistério que esteve oculto durante o século e gerações. O Espírito trouxe a revelação de Cristo para nós, porque Deus, o Pai, quis que Ele se revelasse. Este mistério, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Ele removeu o nosso pecado. Quando o Pai o ressuscitou dentre os mortos, claro, porque o Espírito Santo estava na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se você ler, irmãos, as 4 biografias de Cristo, você vai perceber em todo o tempo a ação do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus Cristo, instruindo Ele, dirigindo os seus passos. O Senhor da glória, Ele decidiu ser instruído, guiado, orientado e aconselhado pela pessoa do Espírito que nele habitava. Jesus nunca foi desobediente à pessoa do Espírito. Irmãos, graças a Deus que aquele que nunca foi obediente, que não conheceu o pecado, embora Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus, isso é maravilhoso para nós como igreja de Cristo. Somos o corpo de Cristo, um povo santo, um povo imaculado, um povo sem mancha, um povo sem defeito. Isso é maravilhoso, porque Deus nos ama de tal maneira, irmãos. Se Ele nos amou quando nós éramos pecadores, Paulo vai dizer uma coisa muito interessante lá em Romanos capítulo 5. Ele diz assim, que muito mais o sangue de Cristo sempre tem algo a mais, muito mais, muito mais, muito mais. É o acréscimo que o Espírito agora faz, porque nós somos filhos. E Deus o Pai, Ele está com seus olhos em cada um dos seus filhos, porque nós temos dentro de nós a pessoa de Cristo. Então, quando o Pai levou Jesus Cristo para a glória, que Ele foi ascenso, a palavra fala em Atos capítulo 2, 33, exaltado pois a destra de Deus, tendo recebido a promessa do Pai, do Espírito, Ele não recebeu para Ele mesmo, Ele recebeu para dispensar até nós. Ele derramou sobre nós o seu Espírito. E a igreja, em realidade espiritual, nasceu ali em Atos 2. Aqueles 120 irmãos, todos ali, talvez alguns temerosos, portas trancadas, eles foram visitados por aquele bendito Espírito que pousou sobre cada uma das lâmpadas apagadas, e todos foram cheios do Espírito Santo, e todos começaram a falar em outras línguas, de modo que ali tinha 20 nacionalidades, ouviam cada um deles a falar das grandezas de Deus, porque o Espírito nos foi dado, porque Ele nunca vai falar dele mesmo, irmãos. Ele sempre vai anunciar para nós Cristo. Entende? Existem muitos lugares que hoje estão perdendo a visão espiritual do cabeça da igreja, que é Cristo, colocando a centralidade na igreja do Espírito Santo. Não é isso, irmãos. Nunca foi intenção de Deus. Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça do corpo. Nós somos o corpo. Nós vivendo nesta unidade que foi feita pelo Espírito, no vínculo da paz, do amor, nós podemos então preservar, esforçando por preservar esta unidade que já foi feita. É nossa responsabilidade. Por isso que o congregar do povo de Deus não é algo comum.
A reunião da igreja não é algo assim comum, ela é incomum, porque foi feita essa unidade, irmãos. Embora muitos tenham se distraído de Cristo, não têm retido a cabeça, não têm vivenciado essa realidade espiritual, porque quando nós estamos juntos, sabe o que acontece? Abra, por favor, em Colossenses capítulo 2, verso 19. Aqui tem um detalhe muito importante que nós devemos nos atentar para isto. Colossenses 2, verso 19, diz assim a palavra de Deus. Olha que coisa interessante. E não retendo a cabeça. A palavra reter a cabeça aqui é aferrar-se, é segurar firme, é você estar unido, ligado. Quando nós não retemos a cabeça, da qual todo o corpo, aqui a questão é corporativa, da vida da igreja. Quando nós não retemos a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce. Por que não tem muitas vezes crescimento no meio do povo de Deus? Porque não estamos retendo a cabeça, estamos nos distraindo de Cristo. Outras coisas têm ocupado o lugar de Cristo em nossas vidas. De uma forma geral, a igreja brasileira, irmãos, tem enfrentado essa grande dificuldade, mas graças ao Senhor, o Senhor tem separado para si um povo no qual tem retido a cabeça, aferrado-se à cabeça e que não barateia, isto em nenhum momento, irmão. Então, esses que entendem da parte do Senhor, que tem Cristo como cabeça, que retém a cabeça, aí sim, aqui fala, não retendo a cabeça, mas agora se nós retemos a cabeça, retendo a cabeça, da qual todo o corpo vai ser suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então nós só vamos crescer espiritualmente, a maturidade espiritual, é quando nós retemos a cabeça, quando Cristo tem a primazia em nossas vidas. Porque Ele é o Senhor da igreja. E agora, é o bendito Espírito Santo quem irá estabelecer o senhorio de Cristo na igreja. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Então, quando de fato nós temos essa convicção de que estamos entregues nas mãos do Espírito Santo, uma vida entregue, o Espírito Santo então irá fazer com que realmente a vontade do nosso Pai Celestial seja estabelecida no corpo de Cristo. A igreja vai ser suprida quando ela vai viver uma vida bem vinculada por suas juntas e ligamentos. Aqui é o corpo de Cristo. Paulo vai dizer essa mesma coisa lá em Efésios capítulo 4, quando cada um como cooperadores vai fazendo a sua parte no corpo de Cristo, então vai ter o suprimento da cabeça, então aí ela vai crescer, o crescimento que procede de Deus. Então, amados, a habitação do Espírito Santo em nós, ela tem a finalidade, em primeiro lugar, de nos transformar. Primeiro que a transformação, me escute bem isto aqui, irmãos, a transformação na vida de um filho de Deus, ou corporativamente falando, ela só vai existir se primeiro você tem uma convicção do seu novo nascimento em Cristo. Se não tiver essa convicção de que você é um regenerado, que você morreu, ressuscitou com Cristo, que Cristo é a sua vida, irmãos, de fato, nós não vamos muito longe, nós não seremos transformados, porque Deus vai operar essa transformação somente em regenerados. Ele disse assim lá em Filipenses 1,6, texto conhecido nosso: aquele que em vós começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. Então ele já começou essa boa obra, será que é no mundo? Claro que não. Para o mundo está uma obra muito clara, na qual a igreja precisa proclamar. Cristo morreu e ressuscitou e salvou vocês. Agora vocês precisam de crer. É o assunto para o mundo, que temos que anunciar a palavra de Deus, porque nós não sabemos quem são os eleitos e quem não são. Por isso que ele diz: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será ou já está condenado. João 3, verso 18. Muito claro aquele texto lá para nós, né? E essa história de que Deus, de fato,
ama a todos, irmãos, você crê mesmo nisso? O que a Bíblia diz em João 3, verso 16? O que permanece sobre a vida de um pecador? A ira de Deus, não o seu amor. Mas Deus, Ele ama. Então, Ele amou os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. Amou de uma forma absoluta, de uma forma final, de uma forma... Como que a gente pode... Não tem como definir o amor de Deus, é o grande amor de Deus. A palavra tal é indefinível, não dá para nós definirmos. Se nós definirmos o amor de Deus, nós estamos tentando definir Deus. Ele é amor, Ele ama, de uma maneira geral. A morte de Cristo foi só para os seus eleitos? Não, foi para todos. Mas quem irá crer é aquele no qual o Pai deu para o Filho, que desde a fundação do mundo, Ele já sabia quem haveria de crer e quem não haveria de crer nele. Jesus disse isso, que Ele já sabia desde o princípio quem são aqueles que iriam crer e quem não iria crer. E se nós cremos no Senhor Jesus Cristo, foi porque Ele intercedeu ao Pai por cada um de nós. Ele orou ao Pai, lembra que Ele disse lá em João 17, versículo 20, Pai, não rogo somente por estes, mas por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Não tem outra forma de alguém crer no Senhor, irmãos, a não ser pela palavra de Deus, viva e eficaz, que regenera. Então, o Espírito vai pegar esta obra do Calvário e vai aplicar em nós, como aplicou em nós, e para que nós proclamamos isso ao mundo, para que o mundo possa crer, ou pelo menos eles vão cheirar o bom perfume de Cristo e vão morrer eternamente, outros irão cheirar em nós o bom perfume de Cristo e serão alcançados. Mas a palavra de Deus nunca vai voltar vazia, ela tem uma eficácia viva e eficaz. Hebreus 4,12, sendo viva e eficaz, ela vai operar morte e vai operar ressurreição. Ela vai trazer vida e vai trazer morte eterna para aqueles que rejeitam o Evangelho da graça. Muitos que, por rejeitarem a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, o que aconteceram com eles? Segundo Tessalonicenses 2,9, Paulo escreveu assim: porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, Deus envia-lhes a operação do erro, para darem crédito à mentira, e sejam destruídos, caídos para trás e vão se perder eternamente. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Você já teve essa experiência, irmãos, de pregar para uma pessoa, muitas vezes até aparentemente sedenta da palavra, quando você entra no aspecto da morte e ressurreição, ela dá um pulo lá para trás? Não, a nossa igreja tem uma doutrina, nós pensamos de outra forma. Então a nossa igreja, a nossa denominação, queridos, é o nosso ministério. Eu tenho um ministério precioso. Nós não temos ministério coisa nenhuma, irmãos. Disse hoje pela manhã aqui, só existe um ministério, é o ministério do bendito Espírito Santo. Agora, se nós estivermos inseridos dentro ou vivenciando a pessoa do Espírito, aí Ele pode nos usar para determinados ministérios, infantil, pregação da palavra, oração, uma série de coisas. Mas o ministério não é nosso. Nosso grande problema é batermos no peito, mas o meu ministério, eu tenho o ministério da pregação da palavra, nós não temos ministério. O ministério é apenas de uma pessoa, do Espírito Santo. Abram comigo aqui, irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos ver aqui um versículo muito interessante. Versículos 7 e 8. 2 Coríntios 3, versículos 7 e 8. Vale a pena nós darmos uma olhada aqui com bastante atenção para esse versículo aqui. 2 Coríntios 3, versículo 4 e 5, que diz assim, o versículo 2 fala da carta de Cristo, que nós somos carta de Cristo. Versículo 3 ele diz assim, 2 Coríntios 3, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. Olha como é que Paulo coloca aqui nosso ministério. Nosso ministério quem? Ele está se referindo a Timóteo
Está se referindo a Epafrodito e outros irmãos aqui. Nosso ministério, mas também o que está envolvido aqui é a pessoa do Espírito Santo. Produzido pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne externa nos corações. Então, olha o versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Agora, olha 2 Coríntios 4:1, o que Paulo diz aqui? Pelo que? Tendo este ministério. Qual ministério que Paulo tinha aqui? O ministério do Espírito Santo. Esse é o ministério nosso. Então nós estamos inseridos, envolvidos com o ministério do Espírito Santo. Agora nós não podemos, irmãos, toma muito cuidado. O meu ministério, não, é do Espírito. Então Ele nos chamou para esta função: pregação da palavra, oração. Tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Percebe aqui? O ministério do Espírito, só tem o ministério do Espírito. E claro que o apóstolo Paulo, ele vai dizer algo muito interessante aqui. Abra por favor em Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, vamos ver aqui uma coisa muito interessante, que vale a pena nós darmos uma verificada aqui. Muito interessante, irmãos. Porque quando diz para vocês que só há um ministério sobre a face da terra, é o ministério do Espírito, o ministério do Espírito Santo é Ele. Agora, ou nós estamos dentro desse ministério, como disse pela manhã, sendo cooperadores com Ele, cooperadores com Ele, como vasos que podem, cada um na sua medida, de sermos usados por Ele, ou nós estamos fora. E outra coisa, vasos, não vasos de ouro, vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Então nós vamos entender isso compreendendo a cruz operando em nossas vidas. Agora, observa aqui, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 12, diz assim a palavra, versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Está vendo aqui? Então, a diversidade no meio do povo de Deus, isso é lindo, é maravilhoso, mas é o Espírito Santo que possui cada um de nós, e quanto mais nós buscamos o enchimento do Espírito diário, enchei-vos, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, nós poderemos então sermos usados pela pessoa do Espírito. Olha o versículo 5, e também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Quem é este Deus que opera tudo em todos? O Espírito Santo. Porque ele diz aqui no versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Aí ele continua dizendo, porque a um é dada mediante o Espírito. Então o ministério não é teu nem meu, nós não temos ministério da pregação da palavra, o ministério é do Espírito, nós somos cooperadores com Ele, por isso que Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. Muita gente quer tomar essa honra para si. Hebreus capítulo 5 versículo 4, ninguém pode tomar essa honra para si, é concedida àqueles que Ele já separou. Então por isso que o Pai, o Senhor Jesus, Ele disse assim, rogai ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. A gente pensa que envia mais pregadores, trabalhadores, porque às vezes Estevão foi um diácono, foi separado pelo Espírito do Senhor
para então ser o diácono, para servir as mesas. Mas, irmãos, olha a pregação que Estevão fez lá em Atos capítulo 7. Ele discorreu todo o Antigo Testamento e culminou na pessoa de Cristo, mostrando no Antigo Testamento Cristo em figuras até chegar na realidade. E diz para aqueles religiosos: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Percebe? E disse assim também: vocês sempre resistis ao Espírito Santo, resistindo a Ele, porque Ele quer entrar, Ele quer fazer, quer revelar Cristo, Ele anseia por isso. Ele veio com uma finalidade para convencer o homem do seu pecado e revelar Cristo nessa pessoa. Toda a obra consumada, aplicando ela de uma forma profunda, para que o homem conhece o Senhor pelo Espírito do Senhor, porque a Trindade, como que ela funciona, irmãos? Lembra de Efésios 5:21? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Lembra lá? Então, o Pai, ele submete ao Filho, o Filho ao Pai, o Espírito ao Pai. Queridos, não tem divergência na Trindade, é uma harmonia linda e maravilhosa. Nós somos chamados para a comunhão com o Pai e o Filho e o Espírito. Ele veio habitar em nós. Agora, o Espírito Santo, a função do Espírito Santo, o ministério do Espírito é aperfeiçoar o corpo de Cristo. De que maneira que ele vai fazer isso? Vai mostrar para mim e para você a importância do cabeça, que é Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Então, Ele vai nos habilitar, nos capacitar a pregar, a falar, a orar, a desenvolver qualquer ministério, mas o ministério é dele. Nós somos servos inúteis, que fizemos tão somente aquilo que deveríamos fazer, mas o ministério é dele. Então, quando Ele chama alguém, irmão, por exemplo, para o ministério da pregação da palavra, Ele vai habilitar, Ele vai capacitar, Ele vai dar todo o suporte, né? Vai dar diligência, vai mostrar os caminhos pelos quais nós devemos trilhar dentro da palavra de Deus, vai cuidar da nossa arrogância, porque a nossa arrogância, irmãos, a nossa soberba, ela é terrível. Quando o Espírito começa a trabalhar em nós, a nossa soberba fala assim para nós: olha aqui, meu amigo, você está sendo santificado, olha como é que você está crescendo em Cristo. A soberba nunca vai nos deixar, ela está aqui, está querendo que a gente se exalta, né? Isso foi com o apóstolo Paulo, muito claro, quando ele teve aquelas revelações do Senhor, que teve ali um arrebatamento de espíritos, foi até o terceiro céu, paraíso, ouviu palavras inefáveis, nas quais não é lícito ao homem referir. Depois de 14 anos, quando nós temos uma revelação do Senhor, a gente já quer contar já urgentemente, né? Então Paulo, depois de 14 anos, porque o Espírito o impeliu a fazer isso. Mas então, olha o cuidado do Espírito, sabendo que o apóstolo Paulo era um homem maduro, mas ele tinha também uma soberba. O que Deus fez? Permitiu lá que o mensageiro de Satanás colocasse em Paulo um espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse. Porque a pregação da palavra também é uma evidência que nos leva sempre nós à soberba. Este ano, daqui minha esposa, recebi N convites para pregar fora. Queridos, falei assim, esse ano nós não vou viajar, não tive paz no meu coração para fazer nenhuma viagem. Agora, recentemente foi para Londrina, né? Qual foi o último lugar que nos convidaram agora? Eu não sei. Esse ano não vou viajar. Vou viajar, ficar mais tranquilo, talvez o ano que vem, se for da vontade do Pai, mas eu nunca vou mais assim, chamou, então eu vou, conferência. Não, primeiro eu vou consultar o Senhor, se não for da vontade dEle. E esse ano, desde janeiro para cá, Deus colocou no meu coração: fique quieto, descansa, espera em mim. Estou esperando nele. O dia que ele colocar paz no meu coração, porque, irmãos, está ficando muito soberbo, pregar fora, conferência, multidão de gente, depois, nossa, que bênção, a gente fica soberbo, irmão, percebe? Então o Senhor começa a pegar a lixa, começa a nos triturar, nos moer, nos abater, para que de fato não tenha mais nada de nós, somente Cristo. Paulo disse assim, 1 Coríntios 15:31, dia após dia eu morro, levando sempre e por toda parte o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Ele é maravilhoso, irmãos. Então o Espírito Santo faz esta obra em nós. Irmãos, nós não podemos ser indiferentes ao Espírito do Senhor, irmãos.
Olhe para a vida de Cristo, que Ele é o Senhor da glória. Ele decidiu abdicar dos seus atributos como Deus para viver uma vida de dependência do Espírito Santo. Levado para o deserto, o Espírito trouxe para o deserto, o Espírito levou, pelo Espírito Ele se ofereceu a si mesmo lá na cruz do Calvário, pelo Espírito, tudo pelo Espírito. O Espírito é quem impulsionava Cristo. Agora, queridos, uma das coisas que é maravilhoso, abra por favor em Romanos capítulo 8, eu acho que Romanos é um dos textos que mais fala do Espírito Santo. Ele é tão lindo, irmãos, esse texto aqui, o capítulo 8 de Romanos, ele é lindo, ele é maravilhoso, porque a lei do Espírito da vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte, graças ao Senhor por isso. Mas aqui chega no versículo 11, ele diz assim, algo muito interessante para o nosso coração, presta atenção que o mesmo Espírito que estava em Cristo, habilitando, aperfeiçoando Cristo, estava dando toda a habilidade para Cristo, para cumprir tudo para o Pai, Ele o fez na dependência do Espírito. Então, veja aqui o versículo 11, eu vou ler o 10 também, mas o 11 é muito interessante. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, foi feita a justiça, nós recebemos a vida de Cristo em nós. Agora, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Que coisa linda, irmãos. Esse é o Espírito Santo de Deus que está em nós, se habita em nós. Irmão, você parou para pensar que nós somos as pessoas mais privilegiadas deste universo, que nós somos tão ricos que não tem onde mais caber tanta riqueza espiritual. Nós temos tudo, irmãos, a ponto de Paulo dizer aos Coríntios que não falta nenhum dom, porque tudo que está em Cristo é que nós precisamos, porque Paulo diz, Cristo é tudo em todos. Quando Jesus ele nasceu em Belém, ele era Deus conosco. Mateus 1:21, Emanuel quer dizer Deus conosco. No Calvário, ele foi feito Deus por nós. Vocês se lembram disso, irmãos? Agora, no Pentecostes, é Deus em nós, dentro de nós. Agora, fazer uma pergunta aqui muito interessante. Quem dirige a sua vida, irmão? Será que é o Espírito Santo de Deus? Deixa eu me reiterar aquilo que eu disse aqui anteriormente para os irmãos. Falei para vocês que o próprio Senhor da glória, nosso amado Senhor, que era Deus de Deus, que é Deus de Deus, quando Ele se fez carne, Ele estava disposto a se submeter à orientação do Espírito Santo de Deus. Agora, Ele que veio ser a nossa vida, o nosso obediente, Ele mora em nós, então Ele nos habilita pelo Espírito a sermos obedientes. Agora, se Ele está em nós, se Ele viveu uma vida na dependência do Espírito Santo, eu quero que você abra comigo em Gálatas capítulo 5, esse texto aqui eu faço questão que os irmãos acompanhem comigo, versículo 18. Gálatas capítulo 5, verso 18, vamos ler dois versículos, o 18 e o 25, diz assim, olha que lindo, irmão, verso 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Irmãos, de fato, nós temos nos submetido, como foi o nosso Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo de Deus, porque se nós não nos submetermos a Ele, em obediência a Ele, Ele não pode nos guiar, irmão, porque aí é uma insubmissão, e o Espírito Santo não vai forçar, Ele vai criar circunstâncias para que nós não venhamos ficar arrojados da sua presença. Aí Ele vai trabalhar demais em nós, nós vamos sofrer bastante. Se nós tivermos uma percepção, uma tino aqui, cair em si,
e viver uma vida na dependência do Espírito, Ele pode nos guiar. Irmãos, e para onde você acha que o Espírito Santo irá te guiar? Primeiro, para as verdades profundas da pessoa e a obra de Cristo. Segundo lugar, você terá um entendimento da palavra tão nítido, tão claro, irmãos, que você vai se maravilhar, como o salmista fazia. Ó, quanto amo a tua lei, é minha meditação o dia todo. Não era todo dia, mas o dia todo, porque ele vivia cada dia, como Moisés falou no Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos dias, de modo que alcanceis corações sábios. Quais corações sábios que ele iria alcançar? Contando os nossos dias, remindo o nosso tempo. Nós mesmos. Ele quer fazer de nós pessoas sábias, homens e mulheres sábios. Isaías 50, versículo 4. O Senhor me desperta todas as manhãs. Ele me desperta o ouvido para que eu ouça e aprenda como os eruditos. Agora, como que eu vou aprender como os eruditos? Quem que vai me ensinar? O meu professor. Qual que é o meu professor de teologia? Espírito Santo. O problema, irmãos, é que nós queremos buscar Deus no academicismo, né? Quando nós começamos a estudar teologia, não estou desvalorizando, mas tem que tomar muito cuidado, porque teologia tem uma profunda inclinação de fazer prosélitos, de fazer pessoas cheias de opiniões, entende? Mas não com a realidade espiritual. Nós nunca vamos conhecer a Deus pela teologia sistemática, vamos conhecer a Deus pela revelação dada pelo Espírito aos nossos corações. Nós temos que fazer um seminário, irmãos, como fez Pedro, Tiago e João. Imagina só, olha para a vida desses irmãos, olha para a intimidade que eles tinham com o Senhor Jesus. Claro que tem o seu valor, sim, claro que tem. Eu aprendi muito sobre grego, hebraico e aramaico, isso tem me ajudado bastante, entende? Mas é preciso buscar aprender a Cristo. Nós temos um professor, que ele é a sabedoria encarnada. Cristo é a sabedoria de Deus. Lembra de 1 Coríntios 1, versículo 30? Porque Cristo se tem nos tornado, da parte de Deus, para cada um de nós, sabedoria, justiça, redenção e santificação. Tudo isso nessa pessoa do amado Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, olha o versículo 25 aqui de Gálatas 5. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E aí ele faz uma exortação no verso 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Está vendo aqui? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito Santo. Isso é maravilhoso demais. Agora, queridos, uma coisa é nós termos o Espírito Santo. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, morremos, ressuscitamos, Cristo é a nossa vida, o Espírito foi derramado em nossos corações, Ele está em nós. Agora, a outra coisa é o Espírito Santo ter você e a mim em suas mãos, para poder fazer de nós instrumentos. Tem o Espírito Santo que ele que creu tem, é habitado pelo Senhor, é filho de Deus, mas será que o Espírito Santo tem você e a mim? Quando Ele nos tem, irmãos, Ele nunca vai nos ter se nós não rendermos a Ele. E Ele faz de tudo para quebrantar a nossa vida, para vivermos uma vida de rendição. De que maneira? Se você não entende o sofrimento que você tem enfrentado no dia a dia, as tribulações, para que é isso? Provérbios 3,6, reconhece-o, o Senhor, em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Ele quer endireitar. Então, quando nós resistimos ao Espírito, o agir dele, nós temos Ele, mas Ele não nos tem, como Cristo disse lá em João capítulo 15, permanecei em mim e eu vou permanecer em vós. Então nós somos muito duros, irmãos, a nossa cerviz é muito dura, nós não nos dobramos, nós temos sempre uma opinião, nós arrumamos sempre um escape, mas nós não rendemos ao Espírito Santo
da graça. Quando nós rendemos ao Espírito, aliás, vou dizer uma coisa que é muito interessante. O Espírito Santo, ele gasta tanto tempo para nos corrigir, para nos moldar, porque nós somos duros. Se nós fôssemos obedientes a Ele, rendêssemos a Ele, o Espírito Santo iria colocar no nosso meio e vai dizer o seguinte: amém, agora eu vou mostrar a vocês as belezas de Cristo. Ele abria o leque da revelação da palavra e nós iríamos amar o Senhor, porque quando você ama o Senhor, irmãos, qual que é o desejo do teu coração? Vamos colocar aqui de uma forma bem humana para nós compreendermos. O irmão tem uma namorada que mora longe, né? E ela tem um namorado que mora longe. Como é que está o coração dela? Saudade do meu amado. Eu quero vê-la, eu quero vê-lo, eu quero vê-lo. E aquela assim. Agora, este amor de afetos naturais, ele é muito falho. A gente briga por qualquer coisa, mas Deus é amor. O amor de Deus, Romanos 5,5, é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, otorgado. Então nós estamos cheios do amor de Deus. O que significa estar cheio do Espírito? Estar cheio do amor, cheio de Cristo, cheio de virtudes de Cristo. Agora, irmão, se você de fato ama o teu Senhor, lembra que Paulo disse em 1 Coríntios 16, verso 22, se alguém não ama o Senhor, seja maldito. Se nós amamos o Senhor, qual o desejo do nosso coração? Quando você ama uma pessoa, você não quer estar perto dessa pessoa? Sim ou não? Deixa aí o irmão Sérgio ficar aí 3 meses, fazer um trabalho lá em Londrina, deixa a Bibi, não pode ficar, pelo amor de Deus, e não pode, tem que ficar sem celular também. Como é que vai ser? Ele vai quase morrer lá do coração. Eu amo tanto, quero tanto. E quando... eu gosto de estar perto quando tem uns encontros assim, né? Muito tempo que não vê. Eu recebi um vídeo hoje de uma pessoa que dois menininhos se abraçaram, um moreninho, bem branquinho, se abraçaram, depois separaram, cresceram. Depois de muitos anos, mais de 30 anos, eles se encontraram. E se abraçaram, e se abraçaram, e se abraçavam de novo, e pulavam, e abraçavam. Que coisa linda, irmão, que coisa maravilhosa. Então, agora você imagina, o Espírito Santo é o auxiliador, consolador, aquele que habita em nós. Ele deseja nos aperfeiçoar em que sentido? Para nós buscarmos o Senhor. Ele derramou, mostrou todo o seu amor de Cristo em nós. Para quê? Para nós amarmos o Senhor. Quando nós amarmos a Cristo, nós vamos, como Paulo disse, nós somos loucos por causa de Cristo. E qual será o nosso desejo? Ora vem, Senhor Jesus. Porque eu amo tanto meu Senhor, eu tenho tanta saudade dele. Aí a gente faz umas caminhadas aqui, tem umas plaquinhas assim, naqueles coqueiros. Jesus tem saudade de você. É uma verdade. O coração dele está muito ansioso por nós. Mas nós temos saudade dele? Será que você consegue amá-lo, como Pedro disse lá na sua carta? Ele disse o seguinte: a quem não havendo visto, amais, o qual não vendo agora. Lembra que ele disse lá? Nós amamos aquele que nós não conhecemos, mas dá para nós amá-lo quando tivermos ou passarmos tempo com ele, numa intimidade, nos encontros assim, nos nossos recônditos, nos nossos lugares isolados com ele, porque o Espírito Santo sempre vai promover esse encontro. Quem que promoveu o encontro de Rebeca e Isaac? O Espírito Santo, ele é o servo de Abraão, Eliezer, figura do Espírito, lembra? E interessante que lá em Gênesis capítulo 24, eu amo aquele texto, irmãos, vamos dar um pulinho lá bem rapidinho. Gênesis capítulo 24. Aqui vocês observam que Eliezer, ele quando encontra Rebeca, ele fala das riquezas a partir do versículo 34 e 35, vai mostrar, percebe ali que ele diz o seguinte: ó, eu sou o servo de Abraão, nem falou o nome dele, porque o Espírito Santo não é para ser visto, né? Embora ele é Deus, deve ser adorado sim, ter comunhão sim, mas irmãos, depois então que Labão, que era o pai de Rebeca, né, tinha os seus irmãos ali, no versículo 56 disse assim:
Ele, porém, lhes disse: não me detenhais. Aqui é Eliezer falando, servo de Abraão, figura do Espírito Santo. Não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permite que eu volte ao meu Senhor, disseram. Porque aqui estava uma briga, irmãos. Rebeca vai, Rebeca não vai, deixa ela mais 10 dias, não, eu preciso de ir embora, eu preciso levar ela, porque ele tem pressa, nosso Senhor tem pressa. Se você olhar para o coração de Cristo hoje, você vai ver um Cristo muito ansioso, porque Ele está esperando a sua noiva há mais de 2000 anos, e ela não está pronta ainda, irmão. Nós não estamos prontos ainda, somos bebês, somos crianças. Jesus não pode casar com uma noiva criança, entende, irmãos? E aí, versículo 57, disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Então vamos ver a opinião dela, né? Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram, olha que lindo, irmãos: queres ir com este homem? Qual que deve ser a resposta da igreja? O que ela respondeu aqui? Ela respondeu: irei. Ela deixou pai e mãe e foi encontrar com seu Isaque, figura de Cristo. Assim deve ser a igreja, irmãos. O que o Espírito Santo quer que nós desejamos e tenhamos hoje? Um profundo amor pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando você amá-lo de verdade, você vai desejar que Ele volta. O Espírito quer isso. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, o Espírito quer, mas quando nós desejarmos Ele também, o Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor Jesus. Ele vai nos buscar. Ele não vai voltar para um povo que não o ame, que não o deseje. E nós falamos tanto de Maranata, né? A gente escuta por aí: nossa, esse mundo está tão difícil, agora aquela guerra lá em Israel, que bom, seria bom que Jesus Cristo voltasse logo. Isso não é o Maranata de verdade, irmãos. Jesus não vai voltar para umas pessoas que querem ficar livres de problemas. Não, irmãos. Os problemas na nossa vida são caixinhas de bênçãos disfarçadas de tribulação, para nos abençoar, para nos aperfeiçoar. Irmãos, presta atenção aqui. Eu vou repetir de novo. Uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é Ele lhe ter. Você tem este sentimento de pertencimento ao Senhor? Vou citar para vocês 2 textos aqui. Vamos no Salmo 100, versículo 3. Salmo 100, verso 3. Olha que salmo lindo. Todo esse salmo aqui é lindo, porque eles extravasam em alegria. Ele diz assim, vamos ler os 2 versículos do contexto aqui, que diz assim, Salmo 100, 1 e 2, mais o 3 que eu quero mostrar para os irmãos aqui. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Agora, olha o 3, presta atenção. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Graças a Deus, irmãos. Que versículo lindo, precioso. Eu tenho rogado ao Senhor que me mostre cada dia mais este sentimento de pertencimento a Ele. E dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Lembra do apóstolo Paulo, quando ele estava aquele barco ia para a Itália, começou a chover e temporal, e muitos dias que chovia e parece que o dia não clareava e o barco vai afundar. Irmãos, sabe o que o apóstolo Paulo disse para toda aquela turma lá? Vamos para Atos, capítulo 27. Deve ser Atos, capítulo 27. Se não for, vou pedir para auxílio aí dos universitários. Atos, capítulo 27. Vamos ler, irmãos, versículos 22 em diante. Atos 27, a partir do verso 22. Olha que texto lindo nós temos aqui, irmãos. Então, por isso que o Espírito Santo, irmãos, ele é um Deus de detalhes. Então, muito atento aos detalhes. Não passa por cima da leitura da palavra de Deus sem observar os detalhes. Por isso que precisamos urgentemente do auxílio do Espírito para nos auxiliar na leitura da palavra. Diz assim o verso 22: mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá
de entre vós, mas somente o navio. Irmãos, aqui dá uma ideia assim, se você ler e não tiver discernimento, vai pensar que Paulo é Deus. Mas quem que mostrou para Paulo que ninguém iria se perder? O Espírito Santo, mostrando para ele. Versículo 23, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem, olha aqui de novo, de quem eu sou. Meu irmão, não está falando de anjo aqui não, de anjo assim no sentido de ângelos, de angelologia, de anjo, não falando de um anjo de Deus, de quem eu sou. Que lindo, olha o que ele diz aqui, e a quem sirvo esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Então, imagina a autoridade que Paulo falou aqui no versículo 22. Vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Imagina Paulo, aquele escravo sentado naquele caixote ali, naquele navio, e pulando, ele bem tranquilo. Você não está com medo? Eu não sou de mim mesmo, eu sou dele. Você vai morrer. Eu já morri com ele. Cristo é a minha vida. E aqui, graciosamente, gentilmente, amorosamente, Paulo foi visitado. Uma visitação muito especial por aquele que habitava nele. Quando fala visitação, não é que o Espírito vem e... Não, já está em nós. Uma visitação é o mover do Espírito no nosso interior. Isto é em consequência de uma vida relacional com Ele. Sem isso, você vai viver pela cabeça dos outros. Você nunca vai receber as revelações do Senhor na sua palavra. Você sempre vai depender de outras pessoas, de livros, de pesquisas, um monte de coisa. Não, é o Senhor. Às vezes estou orando em casa, nas madrugadas, tão gostoso de repente, mas dá vontade de dar um grito, mas aqueles gritos aí eu vou ter problema com a minha esposa, com os vizinhos, uma série de coisas. Então, mas é uma vontade louca. Às vezes dá vontade de sair correndo pela cidade, né? Aí acalma um pouquinho, tranquilo e fala, Senhor. Às vezes tem que falar assim, Senhor, para um pouquinho, é muita coisa. Mas, irmão, todos nós podemos experimentar isso. Você foi chamado para uma comunhão com Ele. O Espírito Santo é aquele, olha aqui, abra em Romanos 8, versículo 26. Romanos 8, verso 26. Muito interessante esse versículo aqui. Então, ele diz assim, verso 26 e o 27. Olha só. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste. Essa palavra assiste, no original, é dar ajuda. Pega firme conosco. O Espírito, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. A vontade do Pai é que o Espírito intercede por nós. Ou seja, e aqui, se você olhar no versículo 34 desse mesmo capítulo, tem a seguinte declaração: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O Espírito intercede, e aqui Cristo intercede, é o Espírito do Cristo glorificado que Ele fez habitar em nós. Então, por que nós temos uma inclinação para orar, irmãos? Gálatas 4,6, a palavra fala assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Quem tem necessidade de Deus é Cristo. Quem tem necessidade de comunhão com Deus é Cristo. Então, Ele nos leva para esta comunhão com Deus o Pai. Então, porque Ele colocou em nós, deixa eu citar um texto para vocês aqui. Abram lá comigo em Zacarias, por favor. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Zacarias 12, 10.
Ele colocou em nós algo muito interessante. Veja só que coisa linda aqui, irmãos. Zacarias, capítulo 12, versículo 10, a palavra fala assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Então Ele derramou em nós o Espírito que nos assiste à nossa fraqueza e segundo a vontade do Pai é que Ele intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Irmãos, o que nos falta para mim e para você? Ele diz assim, último texto, João capítulo 14, versículo 26. E tantos outros nós deveríamos citar aqui, irmãos. Nós levaríamos aqui quase toda a noite para nós só lermos a palavra, sem comentarmos muito, porque a palavra ela fala por si mesma. Agora o versículo 26 diz assim, olha aqui, irmãos, que coisa mais preciosa nós temos da parte do Senhor. Verso 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas. Irmãos, isso não é maravilhoso? Ele não vai ensinar para nós apenas uma coisa, mas todas as coisas. Agora, quais são essas todas as coisas? Todas as riquezas insondáveis de Cristo. Ele vai ensinar hoje, amanhã, depois e para todo sempre. Por isso que Paulo fala assim, se vocês já ressuscitaram com Cristo, Colossenses 3:1, buscai as coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima, coisas celestiais. Tudo que é em realidade espiritual, Cristo. Já que nascemos de novo, o Espírito tem todo o seu prazer em revelar todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento que em Cristo estão ocultos. Se estão ocultos, é porque Ele deseja revelar. Então, Ele, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Que maravilha! Paulo diz assim, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito que está em vós, que habita em vós? Nós somos chamados também, irmãos, para termos comunhão com a bendita pessoa do Espírito. E que Ele continue falando aos nossos corações pela sua palavra. Amém. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos aprender algo mais da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, mediante o revelar do Teu Espírito. Pessoa bendita, como somos gratos a Ti, ó bendito Espírito Santo, que tem trazido toda a revelação do Pai e do Filho, e também de Ti mesmo nas entrelinhas. Obrigado pelo Teu ministério, obrigado porque o Senhor chamou a cada um de nós para cada função extraordinária, divina e celestial. Então continue, Pai, falando aos nossos corações. É tão bom ouvir a Tua voz, é tão bom receber de Ti, Pai, todo o ensinamento, todo o entendimento espiritual. Continua nos aperfeiçoando e também colocamos nas Tuas mãos os cuidados de cada dia dessa semana, porque Tu dizes que traria para cada dia dessa semana os Teus cuidados. Então, graças Te damos, Pai, porque Tu és um Pai maravilhoso, nós Te amamos, Pai. E se nós não chegamos a essa experiência de dizer que Te amamos de verdade, que Teu Espírito nos conduza a isto, em cada um de nós. E em nome de Cristo nós oramos. Amém.